Bom dia, criança. Vamos iniciar mais um dia de aula. Mas antes, vamos fazer a nossa oração da manhã. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, crianças. Vamos continuar com a nossa aula de hoje, agora com a disciplina de português. Nós já fizemos matemática e vamos continuar agora na página 21. Tem um pontinho que era para você ter copiado aqui o nome dos animais que foram encontrados lá no caça-palavras. Vamos confirmar se você encontrou elas realmente. Gambá, o grilo, o vagalume, tarântula, morcego, escorpião, coruja e a barata. E agora vamos iniciar nossa aula de hoje. Tema: discurso direto e indireto. Na primeira questão diz: releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite, que diz: dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Bom, nesse trecho diz assim: que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? Eu vou explicando e depois você vai dando uma pausa para responder, ok? Vamos lá. Na letra A, que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? Você vai... É os dois pontos? É o travessão? Ou é a aspa? Marque o X na resposta. Na letra B, diz: sublinhe as falas dos personagens conforme a legenda. A fala da árvore cor verde, azul a cobra grande, vermelho para quem é o narrador. Na letra C, diz: relacione os verbos que indicam as falas dos personagens com seus significados. Pediu, suplicou, respondeu. Então, você vai relacionar cada um deles. Dizer algo em resposta, pedir com humildade e implorar, o mesmo que solicitar. Então, você faz a correspondência desses verbos adequadamente. Segunda questão: complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use verbos que sejam coerentes com a história. Geralmente, essa aqui vai ser o quê? Pessoal, tá? E eu vou dar depois só algumas sugestões na hora de corrigir. Pause o vídeo, responda, daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá, crianças, continuando o exercício, agora respondendo. Na letra A ficou: qual é o sinal de pontuação que inicia a fala dos personagens? Foi o travessão, que ó, os três aqui. Na letra B, ele pede para que você sublinhe as falas de cada personagem de acordo com a legenda. Vamos lá. Tem um pouco da noite, só um pouco, por favor. Esse daqui é a fala da árvore, tá? Então, é a cor verde. Agora aqui, pediu ela a cobra grande. Essa é a cor vermelha, que é a do narrador. Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Quem é esse personagem? Cor verde, que é a árvore.
suplicou a árvore quase caindo. Fala do narrador, vermelho. Não posso fazer nada. Fala da cobra grande. Respondeu a cobra grande. Cor vermelha, narrador. Então, aqui vocês puderam observar a fala da árvore, a fala do narrador e a fala da cobra grande. Na letra C, a resposta ficou: dizer algo em resposta. Respondeu, letrinha C. Pedir com humildade e implorar. Letra B. Suplicou. O mesmo que solicitar. Pedir, tá? Essas são as falas que indicam dos personagens seus significados. Na segunda questão, eu dei como sugestão essas frases aqui para complementar, né, utilizando o verbo. Vamos lá. Conversar, ora a hora. Até você quer me aborrecer? Vão dando que eu gosto de tomar banho em água parada. Reclamou a cobra grande. Enquanto não conversamos, eu não ando. Falou o rio. Essas são as frases do narrador, tá? Continuando na próxima página, que ainda tem outro dever desse, que diz: levem isto para minha filha, mas preste atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimentos para libertar e controlar noite. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Preveniu a cobra grande. Essa é a minha sugestão. Mas vocês podem ter outras, colocando o verbo adequadamente para completar a fala do narrador. Bom, aqui nós vimos lá os exercícios, né, referente a isso aqui. Então, nós vamos observar o que está escrito dentro desse quadradinho aqui. Discurso direto. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio de discurso direto ou indireto. Quando há reprodução exata da fala dos personagens, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas, como mostra um exemplo aqui. Vamos abrir. Não pode haver nada demais. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, quando é discurso direto, ou seja, a fala do personagem é indicada por um travessão ou por uma aspas. Quando acontece isso, esse se chama discurso direto. Terceira questão diz: releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Na letra A diz: sublinhe as falas conforme a legenda. Fala de um dos personagens, fala do narrador. Vou só explicar, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem. B. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Na letra C, diz: reescreva esse trecho, substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar o sentido. Nesse caso, eu vou dar só uma sugestão. Você pode colocar um outro. Dê uma pausa no seu vídeo para depois vocês fazerem. Vamos lá, crianças, responder agora. Ficou assim. Fala dos personagens, né? A fala de um dos personagens diz: vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Então, isso aqui é a fala de um dos personagens. Disse um dos irmãos. Essa fala aqui, que deve ser de cor azul, você indica a fala do narrador. Na letra B, ele diz: qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Foi o verbo disse, né? Ó, bem aqui, ó, que é o verbo dizer.
Na letra C, ele pede para que você reescreva substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar o sentido. Então, a fala do narrador deveria ficar falou um dos irmãos, que é o verbo falar. Na letra D, temos mais tarefa. Vou explicar, você vai dar um tempinho para fazer. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta dos personagens da fala do narrador? Então, vocês observaram que tem na história tem a fala do personagem e tem a fala do narrador. Qual é o sinal de pontuação que indica esse sinal? Na letra E, diz que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido. Nós vimos lá naquele quadradinho onde está escrito discurso direto. Tem lá um exemplo. No pontinho diz, agora reescreva esse trecho, substituindo o travessão por outro sinal de pontuação, que é esse que você vai colocar aqui, tá? Quarta questão diz, releia esse trecho da lenda que fala. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore um discurso direto, explicando o que eles poderiam ter dado a ela. Ou seja, você vai escrever em forma a sua resposta, a continuação da história, como discurso direto. Lembrando, o que é o discurso direto? É quando o personagem fala direto dentro da história. E geralmente a fala dele é indicada por dois sinais de pontuações, que nós vamos repetir daqui a pouquinho, tá? Eu aguardo vocês para responder. Vamos lá, criança, responder. Na letra D, o sinal de pontuação foi o travessão. Na letra E, o outro sinal foi a vírgula. No pontinho diz, aí reescreva o trecho, substituindo o travessão por outro sinal de pontuação que indica a fala do personagem. Quem é? Bem pequenininho aqui, olha, as aspas, tá? Então, aí, começando com a aspas, diz, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Fecha aspas. Disse um dos irmãos. A quarta questão, gente, eu vou deixar como pessoal. Não tem como eu dizer para vocês. Só não esqueça de utilizar o travessão ou a aspa para indicar o discurso direto, tá? Ou seja, a fala do personagem em forma de escrita. Na quinta questão, diz, releia um trecho da lenda Tucumã, o surgimento da noite Tupi. Depois, faça o que se pede. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxesse. A serpente senhora da noite recebeu com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Na letra A, tem, no trecho lido, há um discurso direto. Sim ou não, justifique sua resposta. Na B, releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita com um discurso direto. E você vai reescrever a última frase do trecho usando o discurso direto. Na D, diz o que mudou com a reescrita dessa informação. E a gente vai falar sobre isso aqui. Façam a B e a C, que nós vamos já fazer a correção. Na letra A, diz, no trecho lido, há um discurso direto. Justifique sua resposta. Não, né? O narrador conta o que o personagem teria falado. Na letra B, ele pede para que você sublinhe essa informação
nesse discurso direto lá no texto. Vamos dar uma olhadinha? Bem aqui, ó. Dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Na letra C, ele pediu para que você reescrevesse essa última frase do trecho usando o discurso direto. Então, eu coloquei aqui, ó. Mesmo assim, entregou-lhe um coco de tucumã lacrado com cera de abelha e disse-lhe aos mensageiros: aqui está o que vieram buscar. O que mudou com a escrita dessa informação? Quando você olhou lá e reescreveu aqui, então foi o verbo estar, que ele tinha colocado lá no trecho ali. Discurso direto. Nós aprendemos o que é discurso indireto e agora nós vamos aprender o que é discurso indireto. Nesse tipo de discurso, é o narrador que expressa o que o personagem fala ou pensa. Ou seja, além dele narrar a história, ele também conta o que o personagem fala, o que o personagem está pensando, como ele está agindo. Observe um exemplo de discurso indireto sublinhado neste trecho. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as suas forças. Essa fala aqui significa que é o narrador que está dizendo como o personagem falaria, ou pensaria, ou agiria. Então, ele também está mostrando. Então, o discurso direto é esse, tá? Na sexta questão, ficou: releia este trecho. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir, não pode haver nada de mal. Vamos encontrar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Na letra A, ele pede para que você sublinhe o discurso indireto. Então, gente, tudo isso aqui, da feita que começou com um travessão, é discurso direto, tá? Tudo isso aqui é a fala do personagem, tá? Então, é um discurso direto. Na letra B, ele pede para que você reescreva esse trecho, no caso aí, transformando agora em discurso indireto, ou seja, você vai escrever como se você fosse o narrador, mas contando todos os fatos. Não, eu dei uma sugestão, mas não necessariamente pode ser igual ao meu, mas eu quero que vocês contem como se você fosse um narrador, todos esses atos. E diz assim: ó, durante uma viagem, um deles propôs que abrisse um caroço de tucumã, dizendo que não podia haver nada de mal. Um deles também sugeriu encostar a canoa e depois fazer uma fogueira para derreter o breu. Nesse caso, eu estou sendo o narrador que está contando todos os fatos, inclusive a fala do personagem, como ele estava falando, como ele estava pensando, como ele estava agindo. Nesse caso, é um discurso indireto. Crianças, nós vamos parar por aqui. A nossa aula está terminando hoje. Amanhã a gente continua na nossa atividade de português, mas nós vamos fazer as correções dessas tarefas que eu deixei para dever de casa. Então, vamos lá, façam, estudem. Se você tiver dúvida, voltem ao vídeo para que você saiba diferenciar o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. Até a nossa próxima aula. Lembrando que tem dever de casa lá nas outras aulas. Então, façam que na próxima aula nós já vamos corrigir. Beijos, até amanhã.